João. Ele foi um homem de Deus, um homem que foi até o fim, né, com Jesus lá na cruz do Calvário. Nós sabemos que João ele vai relatar, né, os fatos peculiares que Cristo deixou para a sua igreja. E quando nós vimos aqui no capítulo 14, nós vemos, né, João trazendo um destaque muito grande, na qual Jesus deixou para os discípulos. E a gente conhece esse texto como uma formatura, na qual nossa Bíblia ela não está de uma forma cronológica, mas nós vemos que aqui acontece uma formatura dos discípulos, Jesus dando os últimos conselhos para os discípulos antes de ascender, né, antes de ser pendurado na cruz do Calvário. Quando nós vemos o livro de João, a gente fica maravilhado pelo destaque de pessoas que começaram a acompanhar a Cristo, o seu ministério, dentro de um período intercâmbio bíblico de Malaquias até Mateus. Nós sabemos que o Senhor ficou por cerca de 400 anos sem falar, nem com homem na terra, sem levantar profeta, sem trazer mensagens peculiares. E por esse período de 400 anos, aqueles na qual que serviu ao Senhor, que serviu no tabernáculo, aqueles que ofereciam o sacrifício, eles começaram a sair da rota na qual Deus tinha estabelecido para eles, andando por um caminho que não mais exaltava e nem glorificava o Senhor, na qual já estava apresentando ao Senhor como sacrifício animais cegos, animais aleijados, animais manchados, animais que não mais subia o incenso como de cheiro suave e agradável às narinas do Senhor. Mas cumprindo o tempo da plenitude, Jesus chegou. Jesus chegou para fazer a mudança, Jesus chegou para fazer a diferença, Jesus chegou para poder, aleluia, todos aqueles que olhar e falar assim: verdadeiramente Deus ainda levanta os seus, verdadeiramente Deus ainda tem os escolhidos, verdadeiramente Deus tem os seus remanescentes que faz a diferença na terra. E Jesus chegou à igreja pregando o Evangelho, trazendo para nós aí 4 sinais do seu ministério, né, ou até 5 sinais extraordinários, na qual todo o processo que nós passamos na presença do Senhor. Então nós vimos, aleluia, uma geração que estava corrompida pelo período de intercâmbio bíblico de 400 anos, sacerdotes, levitas e outros demais que ofereciam sacrifício na casa do Senhor. E nós vimos que com tudo isso Deus permitiu um jugo sobre Israel, Deus permitiu um jugo sobre os hebreus, Deus permitiu um jugo sobre Jerusalém, e esse jugo veio, aleluia, de Roma. Roma começou a oprimir o povo, e foi uma permissão permissiva de Deus, pela caminhada na qual o povo estava diante do Senhor. E aquele jugo ele foi tão pesado, mas tão pesado, que quando a gente for olhar os estudos, nós vamos observar e entender que a nação de Jerusalém, irmãos, eles ficavam com aproximadamente 15 a 20% do seu salário, e tudo era imposto que eles pagavam, tudo que eles adquiriam, aleluia, os romanos tomavam deles, deixando eles numa miséria, que eles não tinham estrutura para estudar, não tinham estrutura para alimentar direito, não tinham estrutura para se vestir direito. E o povo, aleluia, de Jerusalém, o povo de Israel, começou a passar por um momento de uma escravidão, entre aspas, porque aquilo que eles trabalhavam, eles passavam cerca de 85% para Roma. E eles ficaram nesse jugo terrível, que não tinha comida direito, não tinha veste direito, não tinha sandália para calçar direito, por causa de um desvio de conduta e de caráter que eles tiveram lá atrás, e começaram a sofrer a sua consequência, porque a Bíblia vai dizer para nós em Gálatas 6:7, que aquilo que o homem semear, certamente ele colherá. Então nós vemos que a nação começa a passar por aquela opressão, e quando Jesus chega, Jesus pega, aleluia, um clima, um ambiente, um lugar, uma cidade, uma nação totalmente escravizada no âmbito espiritual, no âmbito material, aleluia, no âmbito político. Então a nação de Israel estava por baixo, aleluia, de um jugo muito grande. E Jesus chegou trazendo alguns sinais e prodígio, na qual, aleluia, despertou o povo a segui-lo. Porque quando a gente olha e a gente vê Cristo, igreja, com aproximadamente 5.000 homens caminhando com ele no ministério, e esses 5.000 homens havia mulheres e crianças, e a gente pode fazer um generalizar de aproximadamente 12 a 15 mil pessoas que acompanhavam Cristo para cima e para baixo do seu ministério. Mas essas 15 mil pessoas tinham que estudar, essas 15 mil pessoas tinham que trabalhar, essas 15 mil pessoas tinham que fazer algo para sobreviver, mas eles deixaram tudo o que tinha para poder seguir a Cristo no seu ministério. Mas por que eles largaram tudo para seguir a Cristo no ministério? Porque tudo aquilo que eles, aleluia, adquiriam, Roma tomava. Roma tomava, aleluia, suas finanças,
Roma tomava os benefícios que eles tinham. E cresceu uma geração analfabeta que não tinha estudo. Cresceu uma geração que, aleluia, passava por grandes privações financeiras de alimentação. E quando Jesus chegou multiplicando o pão, todo mundo ficou doido. Quando Jesus chegou, aleluia, curando enfermo, todo mundo ficou empolgado. Quando Jesus chegou, aleluia, transformando, aleluia, algo natural, aleluia, sobrenatural, quando ele transformou a água em vinho, todo mundo ficou impactado. Eles preferiram, aleluia, deixar o seu 15 a 20% que eles ficavam das finanças para poder seguir Jesus, porque Jesus tinha pão, Jesus tinha água, Jesus tinha sustento para dar para eles de uma forma muito mais melhor que eles alcançavam trabalhando e dentro das suas próprias casas. E Jesus começou o seu ministério com aquela multidão de pessoas pregando, fazendo maravilha, todo mundo ficando impactado. E a Bíblia diz para nós que o nosso Deus, ele sonda o nosso coração quando dormimos e esquadrinha os nossos hinos. Deus sabe do nosso pensar, do nosso falar, do nosso caminhar, Ele sabe de todas as coisas, na qual a Bíblia diz, aleluia, que Ele é onipresente, onisciente, onipotente, no Salmo 139. Então não adianta, aleluia, de alguma forma, aleluia, se opor, se obter diante do Senhor, porque Ele tudo sabe, tudo conhece. E Jesus sondando o coração daquela multidão, e Jesus traz para nós 5 características que o povo estava vivendo. E na quinta Jesus começa, aleluia, a confrontar aquele povo para uma mudança. Começa a confrontar eles para uma transformação. Porque o primeiro milagre de João, o registro de Jesus, foi a água transformando em vinho, em uma festa de casamento em Caná da Galileia. E nessa transformação trouxe uma alegria a toda aquela multidão que estava na festa. E Jesus começa o seu segundo milagre, podemos aplicar com a libertação, aleluia, do céu, aleluia, e traz uma alegria a toda a família. Então nós vemos um período, podemos dizer, de jaculação, que Deus começou a jacular o povo, jubilar o povo, aleluia, com milagre, com cura, com libertação, e o povo todo mundo alegre e rindo por tudo aquilo que via e estava acontecendo. Mas o Deus que sonda o coração do povo, aleluia, se adaptaram nesse benefício, se adaptaram no favor do Senhor, aleluia, fazia para eles. E quando Jesus observou que eles estavam juntamente com eles só por causa desses benefícios, Jesus começou a confrontar eles. Quando nós olhamos na Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28, quando alguém vai levantar e vai dizer, Jesus, minha cruz está pesada, Jesus vira assim, pega a sua cruz, renuncia e segue-me. Jesus começou agora a confrontar o povo. Quando Jesus pregou sobre a carne dele, o sangue dele, que o povo tinha que comer e beber para ter comunhão com ele, a multidão deixou. E Jesus virou para os discípulos, vai embora também vocês. Pedro levantou e disse, para onde nós iremos ao Senhor? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Então Jesus começa a confrontar o povo entender que as coisas não é somente material, mas há um âmbito espiritual que nós temos que vigiar. Há um âmbito espiritual que nós temos que cuidar para nós alcançar a eternidade. Não é somente material, não é somente social, não é somente físico, mas há algo espiritual na qual Paulo vai dizer na carta de Efésios, capítulo 6, aleluia, ele vai dizer que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas principado e potestade, é contra demônios, é contra os legiões, aleluia, é contra as fortalezas do diabo. Se nós não tivermos revestido, nós jamais alcançaremos a vitória, nós jamais venceremos se nós não estivermos revestidos do poder de Deus. E Jesus vai destacando tudo isso, aleluia, trazendo agora o confronto sobre a vida daquele povo, daquela multidão. E agora Jesus, que escolheu 12 discípulos a Deus, depois de uma noite de oração no monte, ele inicia com 12, aleluia, o acompanha cerca de 5 a 12 mil, e quando chega no final do seu ministério, ele acaba com os 12. E mediante os 12, ele tem uma seleção ainda. Dos 12, ele tem 3, Tiago, Pedro e João. E dos 3, ele tem João, aleluia, que o acompanhou até no final da sua jornada na cruz do Calvário. E nós vemos que no final dos 12, ele faz, aleluia, essa reunião solene, e vai dizer para os discípulos, depois de expressar e falar para os discípulos, que estava chegando o seu grande dia dele ir embora, dele ir para a cruz, para ele ascender ao céu. E os discípulos ficam tristes, porque os discípulos não queriam perder Jesus. Os discípulos não queriam ausentar de Jesus. Os discípulos não queriam que Jesus fosse embora, nem que Jesus permanecesse com eles, porque Jesus para eles era um ponto seguro. Jesus para eles é a proteção que eles tinham. Aleluia, Jesus Deus. para eles, aleluia,
Glória, glória a Deus. Ele tinha a bebida que eles tinham. Jesus para eles era tudo. E quando Jesus anuncia que ele iria ir, eles se entristecem no coração. Eles até pensaram como que nós vamos rumar agora sem Jesus, porque eles se sentiam protegidos por Jesus no âmbito material diante do sacerdote, como também no âmbito espiritual, que todo demoniado que chegava, Jesus expulsava o demônio. Todo enfermo que chegava, Jesus manifestava uma palavra, ou libertava, ou curava aquele enfermo. Então Jesus, ele tinha entrada e saída para tudo que vinha sobre ele. Aleluia. É por isso que a Bíblia diz para nós no livro de Provérbios, aleluia, que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor.